A temporada 2018 pro Corinthians já vai começar. Logo mais às 10 horas, o Timão enfrenta o PSV Eindhoven da Holanda em jogo que vai marcar a estreia do Timão no torneio da Flórida. O Corinthians estreia hoje na Florida Cup contra o PSV da Holanda. O time de Itaquera disputa esse torneio preparatório na terra do Tio Sam desde 2015 e não pretende parar por aí. O Corinthians é a quarta vez que participa esse ano agora. É muito importante essa troca de experiências com grandes clubes europeus, da América do Sul também. Isso traz bastante conhecimento à nossa comissão técnica. Então acho que tudo isso sempre vem a somar. Fábio Carille deve começar a partida de logo mais com algumas alterações em relação à equipe que terminou o ano passado. Cássio será o goleiro com Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba fechando a defesa. Gabriel é o volante, Romero fica aberto pela direita com Jadson e Rodriguinho no meio. Cleison vai jogar pela esquerda e na frente, Casim. Vindo do Bahia, Juninho Capixaba vai estrear com a camisa do Corinthians. A gente vem preparado para tudo, então espero honrar ao máximo o torcedor e fazer o papel que o Arana fez. Segundo o lateral, a torcida corintiana não precisa se preocupar. A minha característica é um pouco parecida com a da Arana, um pouco ofensivo, trabalho bem defensivamente também, com habilidade, com um pouco de velocidade. A partida será importante também para o outro lateral do time, Fagner. Quando ainda começava a carreira, ele jogou no PSV. Um jogo bacana, né? Depois de quase 10 anos eu poder enfrentar uma equipe que abriu as portas para mim na Europa, né? Para um jovem de 18 anos. Foi um ano de aprendizado, né? Um menino de 18 anos vai para lá, mora sozinho, né? E tem que aprender a se virar, tem que amadurecer mais rápido. Então, essas lições foram importantes na minha carreira. Carille pretende mudar todo o time no segundo tempo. A formação nos 45 minutos finais deve ter Kaique, Léo Príncipe, Léo Santos, Warian e Guilherme Romão, Camacho, Marquinhos Gabriel, Felipe Bastos, Giovanni Augusto e Júnior Dutra, Danilo. Destaque nos treinamentos na Flórida com esse golaço, o jovem Pedrinho não está entre os relacionados. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians, você pode avaliar, né, a seguinte questão. Voltou de férias, treinou praticamente uma semana e já vai jogar. Uma partida, entre aspas, oficial, né? Mas é treinamento ainda. Isso, do ponto de vista, digamos, de preparação, prejudica um pouco. Mas aí você pode contra-argumentar, mas o Corinthians fez a mesma coisa no ano passado, ganhou o Campeonato Paulista e ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas o grande lance de tudo isso é a divulgação da marca Corinthians. Sabe, esses jogos serão transmitidos para vários países, mais de uma centena de países, e aí a marca do clube é a única chance que o clube tem de aparecer lá fora. E o calendário do futebol brasileiro não permite que o clube faça excursões na pré-temporada europeia, por exemplo, que é em agosto. Não tem jeito, então é agora realmente nos Estados Unidos. É um time que, pela própria escalação, né, está em fase de preparação. O Carille vai mudar um time inteiro e que vai pegar um time que está no meio da temporada, que é líder do campeonato holandês, que só está participando do torneio também, porque o campeonato da Europa para nesse período de festas de final de ano. Só por isso. Alguns campeonatos, né? Então, só por isso. Então, a possibilidade de o Corinthians perder o jogo é muito grande. Não sei até que ponto também, para a marca positiva, levar, de repente, uma goleada do PSV. O risco existe, mas está valendo. É uma aposta que o Corinthians já faz há 4 anos e até aqui tem dado um certo resultado. Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Paulinha. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. É algo que já está marcado aí na história do Corinthians, pelo menos nos últimos 4 anos. Faz parte do jogo, não é muito interessante, na verdade, ter essa excursão, esse intercâmbio, mas não exatamente da forma que está sendo feito. Mas é o que se permite o calendário brasileiro e o Corinthians já está lá. De qualquer forma, o Carille ele faz algumas alterações na equipe, daqueles que saíram. Sai o Pablo entre o Pedro Henrique, sai o Arana entre o Capixaba, sai o Jô, entra o Casim, não é?
E no mais ele coloca o Cleison com o Jadson na equipe titular e o Corinthians fica com o meio campo apenas com o Gabriel, uma nova formação. Ele vai atuar com essa equipe titular o primeiro tempo e no segundo tempo mexe, me parece que em toda a equipe. Vem uma equipe completamente reserva, ele não pode, obviamente, desgastar o elenco. De qualquer forma, a torcida sabe que é um jogo extremamente difícil para o Corinthians em início de temporada, com uma semana. Há pouco tempo aqui, os 10 primeiros dias da temporada, se trabalhava a parte física. Agora você já está indo para um jogo com uma equipe que está num processo de temporada em andamento, não é? No caso, o PSV é uma equipe tradicional do futebol europeu. Então é um jogo complicadíssimo para o Corinthians, vai ter sérias dificuldades. De qualquer forma, o torcedor sabe disso, não vai existir nenhum tipo de cobrança em cima do Carille ou qualquer pressão em função do resultado, mas corre o risco, como você bem falou, de vai que pinta uma goleada aí não começa bem, né? Claro. Aí pode ser complicado. E o Corinthians continua se mexendo. Uma outra coisa que me chama a atenção é o Capixaba está muito preocupado com o Arana. Na coletiva ele falou 4 vezes do Arana, ele tem que esquecer o Arana. É que ainda é muito jovem, né? Mas então, mas tá aí... chegando até meio humildezinho. Isso, mas aí faz parte da comissão técnica, dos assessores do jogador. Sim, o assessor não é só ficar protegendo o jogador de jornalista. Chega, troca uma ideia com o cara, conversa. Vai impedir de ir a programa de televisão. Isso então, papel, você vai lá e conversa com o cara. Pô, esquece o Arana, evita citar o Arana. Né? Até porque o Arana é um jovem ainda, teve uma brilhante passagem no Corinthians, está fazendo a carreira dele ainda. Não é? É uma situação muito precoce. E o Capixaba também está iniciando a carreira dele, que faça o trabalho dele, que esqueça o Arana, porque são situações distintas. Eu acho que ele terá maior tranquilidade, não terá uma cobrança excessiva. Lá na frente, o Casim, em relação ao jogo, vamos falar o quê do Casim para o jogo? Melhor não falar, vamos passar, né? A gente já pula, com todo o carisma, todo o carinho que a torcida tem pelo Casim, é o Casim. E me agrada ver, pelo menos, começar a ver essa nova formação do Corinthians. Com o volante hoje, o Carille soltando um pouquinho mais o time, Celso. Também estou curioso para ver. Se bem que pela escalação que a gente viu, não sei se o Carille vai começar com essa formação titular e vai botar... Ele começa com essa escalação titular. E depois no segundo Romero tempo. do lado, Cleison do outro. Né? Mas aí no segundo tempo a ideia é tirar todo mundo e vir o equipe reserva, né? Mas taticamente Corinthians... Me agrada muito, até porque o Carille ele foi cobrado, né? E também faz parte da evolução profissional, né? Ele começou se destacando pela defesa sólida, ponto. Aí depois, porque ele é incapaz de soltar o time foi ganhando confiança, ele foi soltando o time. E agora é a grande chance, é uma tendência. Ele já havia sinalizado com a possibilidade de jogar só com um volante, depois pensou em recuar quando perdeu o Pablo, perdeu o Arana, que ele perde muita gente ali de trás, né? Mas ele vai arriscar, eu acho que tem que fazer isso mesmo. O Corinthians até porque é pré-temporada, para sentir. Claro. Eu acho que tem possibilidade. E ele disse pra gente no sábado de que o que agradou muito foi a movimentação do Capixaba. Sim. Ele entendeu que o Capixaba vai conseguir exercer a mesma função ali, Arana, a mesma movimentação. Até porque ele era meia de origem. Isso. Então ele tem todo o know-how, né? E nessa nova formação, uma peça importantíssima passa a ser o Gabriel, que é o único volante. É um jogador que marca muito, é um jogador que pega muito. Vai ter que contar muito com a ajuda dos três no meio. Ali, exatamente. A casa vai cair. Essa rapaziada tem que ajudar o Gabriel, que senão vai matar a criança. E a nossa enquete de hoje, do site gazetesportiva.com, ainda é sobre o Timão. Nós queremos saber o seguinte: o Corinthians vai repetir o sucesso de 2017 nessa temporada? Sim ou não? Vote no site, que o resultado sai no final do programa de hoje, gazetesportiva.com. E aí, sim ou não? Repetir o sucesso seria ganhar Campeonato Paulista e ganhar Campeonato Brasileiro. Isso Exatamente. Não dá para cravar. Mas acho que vai ser um time de respeito como foi no ano passado. Eu me lembro que no ano passado, e o Carille estava só começando, eu dizia, o Corinthians pode esperar do Corinthians pelo menos um time organizado e competitivo. Esse ano acho que pode esperar um Corinthians brigando por títulos, assim como aconteceu no ano passado. É um time mais preparado que o ano passado. Então, se o ano passado o Corinthians conseguiu, para surpreender muita gente, o Paulista e o Brasileiro, né? E ainda teve boa participação na Copa do Brasil, na Sul-Americana foi eliminado pelo Racing, por que não apostar que nesse ano o Corinthians pode ter um ano melhor? Ou seja, pelo menos será mais respeitado pelos adversários. Vai todo mundo olhar com muito mais respeito. Não começa como quarta força. Não começa como quarta força. É verdade.